O que é o ITBI? Como calcular? Onde pagar? Eu sou Edno Halp, consultor imobiliário, e vou direto ao ponto. O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e custa entre 2% e 4% do valor de venda da propriedade. O montante utilizado como referência é aquele que está indicado na escritura pública ou no contrato de financiamento bancário. Porém, também pode ser utilizado o valor de mercado, já que o Supremo Tribunal Federal, o STF, fez essa determinação agora em 2022. Como o ITBI é calculado? As alíquotas e a forma de cálculo do ITBI não são fixas. Esse imposto na compra de imóveis é cobrado de acordo com o percentual definido pelo município. No entanto, a taxa máxima estabelecida pela Constituição brasileira é de 5% sobre o valor de venda do imóvel. Mas quais são as consequências de não se pagar o ITBI corretamente? Como todo bom brasileiro, sempre correndo atrás da máquina, a primeira pergunta que vem na cabeça é: será que eu não deixo para pagar esse tal de ITBI num outro momento? Quando eu tiver melhor de grana, Infelizmente, a resposta é não. O ITBI tem que ser pago no máximo em até 30 dias em média, após a assinatura do contrato de financiamento bancário. Caso não seja pago, não será transferida a propriedade para o seu nome. E haverá recusa da liberação dos valores do financiamento imobiliário. Ou seja, o negócio será desfeito. Mas nem tudo está perdido. Ainda é importante reforçar que alguns bancos permitem que o ITBI e os custos de cartório sejam incluídos no financiamento imobiliário. Que bênção! E é verdade. Porém tem um teto, tá? Esse valor pode ir até no máximo 5% do valor total do financiamento que você está adquirindo no banco, certo? Ou seja, se você está pegando um financiamento imobiliário de R$150 mil, por exemplo, tá? Até 5% desse valor, que equivale a R$7.500, você pode utilizar para pagamento do seu ITBI e custos de cartório. Assim você não será obrigado a possuir esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo agora de como é cobrado o ITBI para compra à vista, tá? O cálculo nesse caso é muito simples. Basta multiplicar a alíquota pelo valor venal para obter o valor total do ITBI. Veja bem, suponha que você esteja comprando um imóvel no valor de R$200 mil e a alíquota do município é de 3%. Para saber quanto será o seu imposto, basta multiplicar o preço do imóvel por 0,03, ou seja, 200 mil vezes 0,03, que é igual a R$6 mil. Essa será a sua guia de pagamento de ITBI. Agora vamos ver de um imóvel financiado. Quem vai comprar uma casa ou um apartamento financiado deve calcular o ITBI de maneira diferenciada. Tome cuidado agora com essas taxinhas e a fórmula que é criada. O cálculo é feito em duas partes, que varia conforme o município. Em São Paulo, aplica-se a alíquota de 0,5% sobre o valor da parte financiada e de 3% sobre o valor pago com recursos próprios, a entrada no caso, A quantia paga referente ao ITBI será a soma dessas duas parcelas. Por exemplo, no imóvel de R$150 mil, com um financiamento de R$91 mil, a taxa de 0,5% será cobrada sobre os R$91 mil. E sobre o restante dos R$59 mil será cobrada a alíquota de 3%. Então a conta ficará da seguinte maneira: o ITBI do valor financiado de R$91 mil vezes 0,5%, que é igual a R$455. E o ITBI do valor remanescente, que é igual a R$59 mil vezes 3%, dá R$1.770. Aí o valor total a ser pago de ITBI será a soma dos dois, dos R$455 com os R$1.770, que totalizará uma guia de R$2.225 de ITBI. Agora vamos falar de imóveis na planta. Para quem pensa em adquirir um imóvel na planta, o pagamento do ITBI também é obrigatório. Nesse caso, a alíquota do município é aplicada sobre o valor venal do imóvel, ou seja,
sobre uma estimativa do seu valor de mercado, como se ele já estivesse pronto. Além disso, nesse caso, é o comprador que pagará o valor do tributo de maneira obrigatória. Isso porque ele assume a responsabilidade sobre o bem. Tá, mas quem deve pagar o ITBI? Comprador ou vendedor? Quem deve pagar o ITBI costuma ser o comprador. Isso porque ele está adquirindo a propriedade e fará a transferência de titularidade do bem, que só pode ser realizada após a quitação deste imposto. Apesar disso, o artigo 156 da Constituição Federal, que trata da competência dos municípios na instituição de impostos, não especifica de quem é essa responsabilidade. Na grande maioria dos casos, especialistas em direito imobiliário, corretores e os próprios municípios entendem que o pagamento deve ser feito pela pessoa que está comprando o imóvel. No entanto, por não haver essa obrigatoriedade, as duas partes envolvidas na negociação podem entrar num acordo quanto ao pagamento do ITBI, mas para que seja válido, esse combinado deve ser registrado em contrato, com cláusulas bem claras, entre as partes. Quando se paga o ITBI? O ITBI se paga durante a compra do imóvel, antes da finalização do processo. Porém, tudo vai depender do município em que o imóvel está localizado. Por isso é importante consultar as exigências na sua cidade. No que se refere ao imposto de transmissão de bens imóveis, cada município tem uma regra. Em alguns municípios, o ITBI deve ser pago depois da lavratura da escritura pública. Em outros, deve ser pago depois do registro desse documento. De forma geral, o pagamento deve ser realizado após o fechamento do negócio. O prazo costuma ser de 1 mês. Ainda assim, ele pode variar entre 15 e 30 dias após a emissão do documento de transferência do imóvel feita pelo cartório. A quitação do imposto deve ser feita junto ao banco credenciado pelo município. Ou, há casos ainda que o posto de arrecadação da própria prefeitura faz essa arrecadação, essa quitação para você. Geralmente ela acontece logo depois de dar entrada nos trâmites burocráticos no cartório de registro de imóveis. Por isso, somente após o pagamento do ITBI, o cartório poderá atestar a transferência do imóvel para o nome do comprador. Algumas cidades permitem até mesmo o parcelamento desse imposto. Ainda é importante lembrar que a compra e a venda de um imóvel também envolve outros custos, E os principais deles quais são? Vamos lembrar então: os honorários imobiliários do corretor de imóveis, a averbação no cartório ou registro de imóveis, custos de financiamento e laudo de avaliação do imóvel. Certo, agora vamos falar um pouco dos documentos e procedimentos necessários para o pagamento do ITBI. Podem variar de acordo com o município, tá? Geralmente é o quê? É a cópia da certidão de matrícula do imóvel, o contrato de financiamento bancário, se for o caso, guia informativo fiscal e o recolhimento de ITBI preenchidos e assinados pelo pagador, a declaração de transação imobiliária preenchida e disponível no site da prefeitura do município em que você está negociando o imóvel, Mas assim, geralmente as imobiliárias contratam um correspondente bancário que possui credenciamento com os bancos e cumprem com todas essas tarefas que eu listei aqui agora. Então você não precisa ter essa preocupação. Certo, olha só, se você não concordar com o valor do ITBI, é possível pedir uma reavaliação da prefeitura. Normalmente a solicitação pode ser feita até 2 vezes, tá? E o município tem 30 dias para responder cada uma que você fizer. Se o pedido for indeferido, ainda se pode recorrer à via judicial. Esse é um procedimento mais demorado. Por isso é importante analisar se realmente compensa adotar essa medida, já que em alguns casos a escritura deixa de ser emitida, Assim o imóvel não é passado efetivamente para o seu nome. De toda forma, essa discordância costuma ocorrer por diferença entre avaliações, do valor atribuído ao imóvel pela prefeitura ou do valor declarado por você mesmo, contribuinte, Nesse caso, deve incidir o imposto de maior valor. Então, há como se ajustar isso, Pessoal, estou encerrando o vídeo então. Aqui logo abaixo, na descrição, tem outros vídeos que vão interessar muito a você. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Seja bem-vindo e uma ótima semana a todos.